Vamos iniciar então nossos trabalhos na tarde de hoje. Já estamos um pouquinho atrasados. Estamos então já no YouTube? Ok, já estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Então, abertura da sessão sobre a proteção de Deus. Iniciamos os nossos trabalhos. Cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, declaramos aberta 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura. Virtualmente, a presidência convida a vereadora hoje, Iracema do Retalho, para fazer a leitura do versículo bíblico. Preciso. Boa tarde, senhor presidente, todos os vereadores, vereadoras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai ao Pai, senão por mim, disse Jesus. Para mim chegar ao Pai, eu preciso seguir a Jesus nessa caminhada, nessa terra. João 14, versículo 6. Ok, obrigado, vereadora Iracema. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno, considera aprovada a 31ª sessão ordinária, realizada em 20 de maio de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovado. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador James Xereda. Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, recebemos 2 expedientes nesta secretaria. A primeira delas é uma emenda, a emenda de número 1/2020, de autoria da vereadora Ana Rita Negrini Hermes, que altera a redação do parágrafo 4º do artigo 73 da Lei Complementar 470, de 9 de janeiro de 2017, do projeto de Lei Complementar número 9/2020, condicionando a adoção do índice proposto à aplicação da outorga onerosa do direito de construir a apresentação do respectivo estudo de impacto da vizinhança. Recebemos também recurso interposto em face do presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, ao qual passarei a fazer a leitura da íntegra deste recurso. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Joinville: Iracema Bento, Maurício Peixer, Ninfo Kene, Rodrigo Facchini e Odir Nunes, vereadores, vem respeitosamente apresentar recurso com base no artigo 199 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Joinville, contra ato ilegal, ilegítimo e imoral praticado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, Cláudio Aragão, na condução dos trabalhos da sessão do dia 18 de maio de 2020. Dos fatos. Na sessão ordinária do dia 18 de maio de 2020, a distribuição de kits de alimentação escolar aos estudantes de baixa renda foi alvo de discussão, tendo vários vereadores se manifestado e cobrado posicionamento do Poder Executivo. Como de praxe, os vereadores que compõem a base governista se manifestaram em defesa do Poder Executivo e as discussões seguiram normalmente. Encerrado o tempo destinado aos partidos e antes de anunciar a pauta regimental, o presidente Cláudio Aragão, enquanto conduzia os trabalhos da sessão, sem estar utilizando o tempo destinado ao seu partido, se manifestou da seguinte forma. Vou deixar um comentário. Eu acho que esta questão foi quantitativo, né? É igualitativo. Para cada criança, pela necessidade, e governo não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Claro que não vai dar janta, nem almoço para a família inteira, de jeito maneira, não pode. Nem tem como fazer isso. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra, tem que dar aquilo que é necessário durante a semana. Foi orientado pela nutricionista e, de fato, assim, eu lembro quando, sei lá quanto tempo faz isso, mas ontem eu fui lá na casa da minha mãe, sábado, e ganhei metade de uma abóbora dela. Levei para casa. Qual o problema, vereadora Iracema, vereadora Ana Rita? Não vejo nada demais até aí. Se a nutricionista está orientando
que seja assim. O prefeito, os vereadores, nós não temos claro que nós somos fiscalizador. Agora não vejo assim grandes problemas. Claro que se tivesse, mas nas condição de dar mais coisas ou dar para todos, acho que deveria ser dado para todos, né? Nem por isso o Conselho de Educação, por isso tem que o Conselho de Educação, tem a Câmara de Vereadores para fiscalizar. Eu acho que a Comissão de Educação, vereador Roque, vereadores que participam, façam uma reunião. Não adianta balançar a cabeça, vereador Ninfo. O senhor nunca comeu metade de um repolho? Não, me desculpe. Eu acho que já, né? Acho que não é. A gente também tem que ser um pouquinho coerente. Falta regimental. A transcrição acima pode ser conferida no tempo 1 hora, 37 minutos e 50 segundos, até 1 hora, 39 minutos e 17 segundos da sessão. Dos fundamentos jurídicos. De acordo com o artigo 199 do Regimento Interno, cabe recurso contra o ato do presidente e que esse deverá ser interposto no prazo de 5 dias úteis. Por ser inadmissível que práticas como a ocorrida na sessão do dia 18 de maio de 2020 aconteçam e passem em branco, permitindo que se abra este entendimento indevido e ilegal de que o regulador dos trabalhos tem direito a utilizar de seu papel para colocar opiniões e se manifestar como e na hora que decidir. Os vereadores buscam desta prerrogativa pelas razões que abaixo passa a expor. Das atribuições do presidente. O presidente da Câmara de Vereadores foi eleito dentre os membros do Poder Legislativo para representá-los, sendo regulador dos trabalhos e fiscal de sua ordem, conforme preconiza artigo 25 e toda a seção 3 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Joinville. Especificamente, o artigo 26 dispõe das atribuições do presidente e com relação aos dispositivos que se relacionam com o seu papel durante a sessão legislativa, pontua-se. Inciso 2º, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara de Vereadores. Inciso 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 6º, zelar pelo prestígio da Câmara de Vereadores, dignidade e considerações de seus membros. Inciso 21, dirigir as atividades legislativas da Câmara de Vereadores em geral, em conformidade com as normas legais e deste regimento interno, praticando todos os atos que, explícita ou implicitamente, não caibam ao plenário, à mesa diretora em conjunto, às comissões ou a qualquer integrante de tais órgãos, individualmente considerados e, em especial, exercendo as seguintes atribuições. Letra A. Convocar sessões extraordinárias da Câmara de Vereadores, comunicar aos vereadores as convocações extraordinárias de iniciativa do prefeito ou a requerimento da maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores durante o recesso. Letra B. Organizar a pauta regimental e a ordem do dia dos trabalhos legislativos. Letra C. Abrir, presidir e encerrar as sessões da Câmara de Vereadores e suspendê-las quando necessário. Letra D. Determinar a leitura pelo primeiro secretário das atas, pareceres, requerimentos e outras peças escritas sobre as quais deva deliberar o plenário, na conformidade do expediente de cada sessão. Letra E. Cronometrar a duração do expediente e a ordem do dia, bem como o tempo dos oradores inscritos, anunciando o início e o término respectivos. Letra F. Conceder ou negar a palavra aos vereadores. Letra G. Resolver questões de ordem e reclamações. Letra H. Interpretar o regimento interno para a aplicação das questões suscitadas, sem prejuízo da competência do plenário para deliberar a respeito se o requerer qualquer vereador. Letra I. Anunciar a matéria a ser votada e proclamar o resultado da votação. Letra J. Proceder à verificação de quórum, de ofício ou a requerimento de vereador. Letra K. Encaminhar os processos e expedientes à comissão técnica para parecer, controlando-lhes o prazo. Letra L.
por meio de ato da presidência nomear relator ad hoc por casos previstos neste regimento interno. Letra M. Assegurar a razoável duração do processo legislativo e por meios que garantam respeito aos dispositivos regimentais e legais. Como se vê, o papel do presidente da Câmara é de representante do Poder Legislativo. A ele cabe organizar os trabalhos tanto das questões legislativas quanto administrativas, especialmente ou especificamente com relação à sessão que lhe cabe, dar início, conceder a palavra e assim organizar os tempos das falas, colocar as matérias em deliberação, manter a ordem e fazer o encerramento, não havendo qualquer brecha para manifestações de cunho pessoal ou algo como considerações da presidência. O presidente agiu de modo incompatível com o seu papel ao se utilizar da presidência para manifestar-se em defesa do Poder Executivo, inclusive deixando de zelar por membros da sua Casa Legislativa em detrimento do Poder Legislativo, quando, de forma grosseira, se dirige ao vereador Ninfo Kenny. As imagens da sessão demonstram o afinco do presidente em defender a forma com que a Prefeitura fez a concessão dos kits de merenda escolar. É inconcebível que o presidente da Câmara queira fazer, de forma concomitante com o seu papel de representante do Legislativo, o papel de um líder de governo. Cabe à presidência organizar os trabalhos e não trazer explicações sobre o porquê de a Prefeitura ter dado meio repolho para cada criança. Quando o presidente quer se manifestar, ele passa a presidência para a vice ou secretário, e então se manifesta, ainda que em sessão virtual. Essa sistemática deve acontecer. É inadmissível que o presidente possa se aproveitar do microfone aberto, que lhe é concedido para expressar opiniões. Não é o lugar e nem o momento para fazê-lo. E mais, os vereadores que abordaram o tema da merenda escolar se manifestaram durante o horário dos partidos. Ora, o presidente pertence à maior bancada da Câmara, que regimentalmente possui o direito de 18 minutos de fala. Se o mesmo queria contar que ganhou meia abóbora de sua mãe, ou sobre o quão maravilhoso tem sido a gestão Udo, deveria ter feito durante esse tempo. Ainda mais quando, por diversas vezes, o presidente chama a atenção das bancadas para que se organizem suas falas previamente à sessão, de modo que os tempos de fala das mesmas sejam respeitadas. Sabe-se que a dinâmica da sessão virtual é diferente da sessão presencial, principalmente com relação às manifestações, seja com relação às falas dos vereadores ou até mesmo quanto aos gestos, como a questão do voto, que na virtual os vereadores se manifestam para votar a favor, sinalizando com um positivo com a mão. Quando a deliberação diz, os que forem contrários, por favor, se manifestem. Mas é preciso bom senso e a coerência em relação aos atos do presidente e seu papel frente ao poder. O regimento interno tomou toda a cautela com relação à impessoalidade do presidente, em consonância com o artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 28, por exemplo, que prevê o afastamento do presidente do referido cargo quando houver deliberação sobre matéria de sua autoria ou de seu interesse. Com a devida vênia, senhores, com os posicionamentos que o presidente vem tendo durante a sessão, ele precisaria estar afastado durante todas as deliberações e discussões que envolvam a Prefeitura de Joinville, pois vem sendo impossível para ele separar sua ligação com o governo municipal do seu papel de membro e representante do Poder Legislativo. Outrora, vale lembrar que a ressalva já foi feita da tribuna pelo vereador Ninfo ao presidente, quando do início de 2019 o mesmo fazia suas manifestações de parlamentar sentado na cadeira da presidência, inclusive contestando as manifestações de seus nobres pares, ação que é tomada como se fosse a manifestação do legislativo como um todo. Haja vista o poder de representação que cabe à pessoa que ali está. Na oportunidade, fora lembrado o presidente das atribuições que lhe são cabidas e que
o cacoete de defensor do Executivo Municipal precisava ser deixado de lado quando o mesmo falava como presidente da Câmara de Vereadores. Todavia, mesmo passando mais de um ano da outorga deste cargo ao mesmo, nos cabe verificar que o presidente da Câmara de Vereadores de Joinville não preza pelo devido e estrito cumprimento do regimento interno e se furta de cumprir as suas atribuições. Do líder do governo. Oportuno dizer a fundamentação desta reclamação que os dispositivos regimentais que tratam do papel do líder de governo, papel este ocupado durante alguns anos pelo hoje presidente da Câmara de Vereadores, Cláudio Aragão. Artigo 132. Independente de inscrição prévia, a palavra para discutir matéria constante do grande expediente, mas obedecerá à seguinte escala preferencial. Inciso primeiro, o autor. Segundo, o líder do governo, se a proposição for de origem executiva, o relator, os líderes, os demais vereadores. Artigo 133. Cada um dos vereadores poderá ocupar a tribuna pelo tempo de 5 minutos para debater qualquer matéria em discussão. Parágrafo único. Além do tempo estabelecido no caput deste artigo, poderão ocupar a tribuna por mais 3 minutos, não cumulativamente, o autor, o líder da bancada ou o bloco parlamentar, o líder do governo e relatores sem direito à réplica. Vislumbra-se que, dos pedidos acima citados, a previsão de mais momentos de manifestação para o líder do governo, justamente para que, em debates, como ocorrido na sessão do dia 18, se tenha o posicionamento do governo, cabendo a ele, isto é, ao líder do governo, trazer esclarecimentos, e não ao presidente da Câmara, a quem cabe dirigir os trabalhos de forma imparcial e impessoal. É claro que o presidente pode, assim, fazer as suas manifestações e defesas, mas nos momentos em que fala como vereador Cláudio Aragão, eleito pelos cidadãos joinvilenses e não como presidente da Câmara, eleito pelos vereadores membros do poder. Nota-se, portanto, que o presidente confunde as atribuições do papel de líder de governo e presidente da Câmara de Vereadores. Quando quer se manifestar, não passa a presidência da sessão para o seu sucessor, abrindo entendimento de que a opinião emitida é de todo o legislativo deste município. Dos pedidos. Diante do assim exposto, requer-se que os trabalhos desta Casa de Lei sejam presididos de forma imparcial e isonômica. Requer-se ainda a orientação da Procuradoria Legislativa e do suporte legislativo na condução dos trabalhos legislativos, de forma a evitar que a situação aqui trazida volte a ocorrer. Imprescindível que o presidente tenha conhecimento dos seus limites quanto presidente e a sua função, uma vez que as suas ações vêm demonstrando que falta discernimento sobre o papel de líder do governo e de presidente da Câmara de Vereadores, bem como sobre o que é repartição de poderes previstas na Constituição Federal. Joinville, 20 de maio de 2020. Assinam os vereadores Iracema Bento, Maurício Peixe, Arnulfo Koenig, Ondir Nunes e Rodrigo Facchini. Está lida a representação ou recurso, senhor presidente. Uma questão regimental, vereadora Ana Rita. Só um minutinho, vereadora. Pois não. Então, como vice-presidente, integrante da mesa diretora, e com fundamento no parágrafo único do artigo 199 do Regimento Interno, eu solicito à Divisão de Suporte Legislativo que encaminhe um recurso à Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de parecer. Era essa a questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana Rita. Horário destinado aos partidos. Artigo 126 do Regimento Interno. PSL, 3 minutos. Vereadora Tânia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos assiste pelo YouTube. Hoje é o dia da costureira. Eu quero parabenizar a todas as costureiras, todas as mulheres guerreiras que
da costura sustentam a sua família, da costura mexem com a autoestima da população, com os modelitos, e também, nesse período de pandemia, quantas mulheres costureiras estão se dedicando à filantropia, fazendo máscaras para serem doadas às famílias, às pessoas que não têm condições de comprar. Então, quero dar os parabéns, meu muito obrigada por tudo que vocês estão fazendo, né? Porque são profissionais que merecem todo o nosso respeito. E também hoje é o Dia Nacional da Adoção. E não vamos somente falar em adoções de animais, mas nós temos que falar também em adoções de crianças. Quantas crianças hoje nós temos em nossos orfanatos, nas casas de passagens, aguardando serem adotadas, serem integrantes de uma família? Quantas famílias hoje esperam também na fila para adotar uma criança? Mas vem o meu apelo para crianças que adotem acima de 10 anos. Eu, no meu período escolar, na Escola Básica Rui Barbosa, eu convivi com várias pessoas, vários adultos que se tornaram no Lar Abdom Batista. Foram criadas, muito bem educadas pelas freiras, mas não tiveram a oportunidade, por ser maiores, de serem adotadas por famílias. Pessoas hoje, algumas professoras, outra virou médica, tem uma fisioterapeuta, nós continuamos com contatos, mas quantas crianças precisam ser adotadas? E da mesma forma também o idoso. Você já foi numa casa de repouso? Lá você também pode adotar um idoso. O idoso, às vezes, é aquele que a família deixa e ele não tem o carinho dos filhos, o carinho dos netos, então você pode ir lá e adotar. Então, o Dia Nacional da Adoção, ela tem que ser sempre, não somente hoje. Eu também não posso deixar de falar dos animaizinhos. Você também pode ir no abrigo animal e fazer isso também adotar um, né? Ou com os protetores independentes. Também quero fazer um alerta, senhor presidente, da causa animal. O CBE não funcionando, não está atendendo, ou seja, os animais atropelados. Eu nunca vi em período de pandemia tantos animais atropelados em via pública. Eu faço aqui o meu apelo ao Poder Executivo. Conversei muito com o prefeito Udo, apresentei um projeto, apresentei uma sugestão para ele. Eu sei que já está sendo estudado, analisado essa minha proposta da microchipagem, e ainda fizemos contato com algumas entidades que querem participar junto com o Poder Executivo para viabilizar esse trabalho, porque a maioria desses animais que estão sendo atropelados em via pública tem tutor. E como descobrir quem são os tutores? Daí a conta fica com quem? Ou o protetor ou a comunidade que se sensibiliza de ver o animal na rua. Então, é importante a gente trabalhar a microchipagem dos animais. Vamos fazer esse trabalho, porque eu tenho certeza, desde 2016, a nossa luta é essa. O projeto, a lei existe pelo município desde 2015 e a gente tem que pôr em prática, mas não adianta, as pessoas não vão até o CBEA, não vão até uma clínica fazer a microchipagem. Nós temos que ir até os bairros e fazer essa ação para o bem-estar e também para a economia dos cofres públicos, que é menos custo com clínicas veterinárias em cima de uma ortopedia que é muito cara. Era isso, senhor presidente. O Girardo está pedindo para publicar uma foto ali depois. Ok, vereadora Tânia. Agora o PSC, 9 minutos. Quem vai falar? Vereador Jaime? Vereador Jaime. Só um minutinho. Bloqueado lá? Vereador Jaime, o seu microfone aí está bloqueado. Desbloqueia aí, faz favor. Pede ajuda aos universitários, aos assessores. Aí, ok. Deu. Pode falar. Fala, vereador. Está baixo. Alô, vereador Jaime? Vamos fazer o seguinte, vereador Jaime. Com a concordância de todos aqui, o vereador Jaime está com um probleminha no som, vamos passar ao próximo partido, a gente volta por último com o PSC, ok? O vereador do PDT, desculpa, partido do PDT, James Schroeder. Onde está o James? Eu perdi o James daqui da minha tela. Está aqui. Ok? 3 minutos, vereador.
Só um minutinho. Agora. Senhor presidente, agradeço e passo adiante a palavra. Abro mão. O Cidadania, vereadora Ana Rita. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos assistem pelas mais variadas formas. O terrível caso ocorrido no fim de semana no bairro Itinga, que foi o assassinato de um cachorrinho por um ser humano que deveria protegê-lo, provocou muita comoção entre defensores e protetores de animais de Joinville e da região. Mas, em meio a essa tristeza e a revolta totalmente compreensíveis, muitas pessoas criticaram a ausência de leis que coíbam os maus tratos aos animais. Outras, aproveitando-se da situação, questionaram minha atuação parlamentar, perguntando por que é que eu não propus leis que penalizassem mais os infratores, essas pessoas que causam maus tratos. Então, quem acompanha a minha atuação parlamentar sabe muito bem que essas acusações são levianas, de pessoas que estão usando a causa animal como trampolim político. E isso acaba atrapalhando a ação das pessoas que realmente lutam pelo bem-estar animal. Eu quero lembrar que muito antes de ser vereadora, em 2011, com muita luta à frente da Frada, de outras ONGs e de protetores independentes, nós conseguimos a aprovação da Lei Municipal Complementar a 360/2011, que instituiu o Programa de Proteção aos Animais em Joinville, definindo o que são maus tratos e as respectivas punições. Como vereadora, eu acrescentei várias emendas a essa lei para aumentar o cerco a esses agressores. Por exemplo, eu tive aprovado aqui pela Câmara o glossário da proteção animal, que inclui ali toda a descrição do que são maus tratos, em pormenores, a proibição da distribuição de animais vivos como brindes, a proibição do uso da tração animal no perímetro urbano, lei que vai entrar em vigência agora em setembro desse ano. Também apresentei moções, ofícios, requerimentos, buscando melhorias na convivência entre animais e humanos. Desculpem. Já recebi a alcunha de bancada dos cachorrinhos, dentre outros apelidos, para minimizar a relevância dessas pautas na Câmara de Vereadores. São pessoas que assinam publicações e formam opiniões, esquecendo que eu fui eleita para legislar e fiscalizar ações em favor dos animais. Para isso que eu fui eleita. E isso não quer dizer que eu não me importe com as demandas dos seres humanos. Vocês bem sabem que eu já apresentei várias moções aqui e defendo essas situações sempre que possível. Eu acho que nós temos que pensar em um ambiente só, em que humanos, animais, florestas, rios, todos os recursos naturais, eles precisam coexistir num grau igual, né, de importância, para que a gente possa ter um meio ambiente equilibrado, sustentável. Então, portanto, para concluir, não há falta de leis, nem pela minha parte, de ter criado leis para coibir maus tratos. Existe também legislação nacional e o Código Penal. O que realmente falta é executar a lei com rigor, não deixando espaço para simples termos circunstanciados, em que os acusados ficam livres. Nesse caso do cachorrinho assassinado no Itinga, com requintes de crueldade, porque, além de tudo, ele não foi só morto. O cara foi de uma crueldade incrível. Encheu a boca dele de terra, enfiou ele dentro de um saco, começou a bater numa parede. Não contente, começou a pisar em cima. E se trata de um poodle toy, que pesa cerca de uns 4 quilos. Então, não obstante toda essa crueldade, a PM que chegou até o local, ela poderia até ter prendido o agressor do cachorrinho. Não o fez. Eu não sei quais as razões que levaram a PM a não prender esse cara, ou ao menos tê-lo levado à delegacia para que lá fosse feito o BO, para que ele se sentisse ao menos... Vereadora, a senhora pode concluir? Estou terminando. Agora cabe à Polícia Civil investigar e eu espero que com essas provas
obtidas pelo delegado, esse caso possa ser, de uma forma muito correta, feita justiça para esse cachorrinho. Muito obrigada e desculpa ter passado o tempo. Ok. Obrigado, vereadora Ana Rita. Agora, o PROS. Vereador Paraíba. Abre lá, João. Abre Paraíba. Agora sim, vereador. Boa tarde, senhor presidente, vereadores e vereadoras, e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Vereadores e vereadoras e presidente aí, a gente fica chateado com os colegas de vereador que ficam usando fake news, como o nosso colega aí, o Mauricinho. É até uma vergonha, a gente faz a indicação de uma rua, faz uma indicação de uma tampa de boca de lobo, ele vai lá, filma, diz que foi ele que fez. A gente faz uma indicação do patrulhamento de uma rua, ele vai lá e filma, coloca a assessoria dele. Isso é feio, fica feio para o vereador, igual a ponte lá. A ponte ele não conseguiu um tijolo, correu atrás de um tijolo, porque se ele falar é mentira dele. Uma ponte que tem mais de 10 anos que eu corri atrás com os moradores, com a associação, e a ponte saiu. E ele está lá fazendo reunião, dizendo que foi ele que conseguiu. Isso é feio. A Coronel Vieira, eu fiz o pedido e foi colocado eles colocaram na programação a rua gratuitamente, essa rua. Se eu tenho um pedido, tenho tudo, tem um jornal que eu distribuí, ele foi lá, se infiltrou, fez reunião com os moradores, a rua está na programação, e quando está na programação gratuitamente, essa rua sai. É como vai sair a Janaúba, vai sair a Arnaldo Lúcio Oliveira. Ó que vão lá, vai lá, Maurício, tira foto lá, faz reunião com o povo lá, vai lá, tira foto lá da unidade 9 do Dom Gregório, que eu consegui 1 milhão. Eu não fico com mentira, não. Fui para Brasília, consegui 2 milhões, trouxe 1 milhão, e ninguém nunca viu nada. 1 milhão está na conta, já chegou na conta da prefeitura e já foi construído o Dom Gregório. Aqui não tem com mentira, não, hein? Trabalha sério, com honestidade, certinho. Só que eu fico chateado com o prefeito, que o prefeito valoriza muito esse tipo de vereadorzinho. Entendeu? A gente fica chateado com esse tipo de coisa. Mas vamos para frente. E a vida segue. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paraíba. Obrigado, vereador Paraíba. Agora o PSD, vereador Fábio D'Alonso. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, eu vou abrir mão do meu tempo aí, presidente. Ok, abre mão. O MDB. Adilson, né? O primeiro, né? É isso? Adilson Girardi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Meu assunto também é rápido. Primeiro deles, eu gostaria de deixar registrado aqui os meus parabéns, né, a todo produtor rural. Hoje também é comemorado, né, o Dia do Produtor Rural. Na Comissão de Economia e Agricultura de hoje já nos manifestamos a respeito, mas reafirmo aqui meus parabéns, né, para todos os produtores rurais de Joinville, tanto do Vila Nova como Piraberaba, Morro do Meio, Nova Brasília, toda a região de Joinville, onde os produtores rurais desempenham, né, a sua tarefa com muita dignidade. Meus parabéns a todos. Da mesma forma, parabenizo também as costureiras, né, de toda Joinville, e hoje, em especial aqui, a toda a equipe de costureiros da empresa Dois Rios, que neste ano completou 30 anos de atividades aqui no bairro Vila Nova. Fica a minha referência. Gostaria de avisar, né, os moradores da rua Catarina Palmer, que hoje tiveram a grata satisfação de receber, depois de muito tempo que eles estavam aguardando por esta obra, acabaram de receber hoje, então, a camada asfáltica, num trecho de 400 metros da via, uma obra que era muito aguardada há muito tempo, né? Um compromisso do governo, um compromisso nosso com os moradores. Olha só que maravilha. Começou hoje, então, a colocação na massa asfáltica, e amanhã pela manhã será concluído. Então, essa é mais uma rua, né, que está sendo concluída. Depois vem a rua Eugênio Godin, e todos estão percebendo, né, que a rua 15 de novembro também está em obras de revitalização, e até o final do ano deve receber também a nova capa asfáltica, né, num trecho de 4 quilômetros. Então, as obras que os moradores tanto solicitaram, né, estão acontecendo,
e isso acho que é um merecimento de todo morador aqui da região oeste de Joinville. Obrigado, senhor presidente. Ok, o tempo partidário MDB, vereador Roque Matei. Boa tarde à mesa, boa tarde aos demais vereadores, o público que nos assiste, os técnicos da casa. Eu começo a minha fala, aproveitando aí o embalo do vereador Adilson Girardi, falando passávamos pela Prudente de Moraes esse final de semana e paramos ali conversar com alguns comerciantes, enfim, e eu gostaria de trazer a público os elogios que recebi e pediram para levar ao prefeito municipal de como ficou a obra da Prudente de Moraes. Ainda falta pintura, ainda tem alguns detalhes que estão faltando para terminar, mas nesse momento a via já está totalmente pavimentada com asfalto, né? E os elogios foram muitos, agradecimentos, enfim, né? O tempo que levou até nós chegarmos à obra e agora ela ficar nesse nível. Então, eles estão agradecendo muito. Eu quero, em nome dos moradores da Rua Prudente de Moraes, levar os nossos cumprimentos a toda a equipe da Prefeitura, ao CEINFRA, a equipe da administração e ao prefeito Udo, pela excelência na obra lá da Prudente de Moraes, um pedido dos moradores da rua. Também gostaria de trazer uma notícia boa. Nós temos uma rua que liga a Rua Tenente Antônio João com a Santos Dumont, e ela faz uma ligação importante, que é a Rua Otto Nassi. Acho que a maioria dos vereadores aqui conhece aquela via, já passaram algumas vezes por ali. Hoje ela é uma via que está com pavimento de paver, e foi lançado o edital para pavimentação asfáltica na sexta-feira passada. Isso é um motivo também de uma grande busca da comunidade ali, porque é uma via de muito uso, né? Passa muitos automóveis, a população praticamente utiliza ela muito, porque ela liga as duas avenidas importantes e é uma via importante. Então, o edital saiu na semana passada, na sexta-feira, e em breve essa rua ela vai ser totalmente revitalizada. Então, parabéns ao pessoal do Bom Retiro. Eu quero agradecer também aí a Associação de Moradores, seu Dormínio, seu Nilton, que sempre, incansavelmente, aí buscando melhorias pelo bairro também. Mais uma coisa me chamou bastante atenção nesse final de semana. Na sexta-feira, né, todo mundo apreensivo com os acontecimentos nacional, né? O ministro Celso de Mello, do Supremo, liberou a gravação lá da reunião ministerial do dia 22 de abril, e todo mundo estava esperando, né, o que iria acontecer com essa gravação que estava sendo dito lá. Mas eu quero chamar a atenção, porque recebi inúmeras mensagens, conversamos muito com lideranças da educação aqui de Joinville, do estado de Santa Catarina, e como eu fui membro da Undime Nacional, houve um comentário nacional em relação à fala do ministro da Educação, né? Aqueles 5 minutos ali que o ministro da Educação usou a palavra, e ele foi de forma inadequada, né? A fala dele, a forma de como ele abordou um poder, né, que é o poder judiciário, chamando de vagabundos, enfim, né, a linguagem que ele usou, né? Para o ministro da Educação, a recepção foi assim de extrema decepção das lideranças educacionais do Brasil, e não só a nível básico, né? Todos os níveis, né? Básico, educação superior também. A reação, ela não foi uma reação muito bem-vinda, né? De uma fala de um ministro da Educação. Totalmente inadequado, né? O tipo de abordagem, como ele usou a palavra ali, e realmente para o ministério que ele ocupa, né? Ele deveria, independente de estar numa reunião fechada ou não, cuidar com as palavras e com quem e de como ele usa as palavras, né? E assim mostrou até um despreparo para estar à frente de uma das pastas, ou a pasta mais importante
porque ela trata da educação do povo brasileiro, não é isso? E uma pessoa que está à frente dessa pasta, que procura fazer o melhor pela educação do Brasil, de repente demonstra esse tipo até de um certo desequilíbrio, né? A educação, as lideranças educacionais Brasil afora, e principalmente aqui da região de Santa Catarina, demonstrou assim, um descontentamento muito grande e um desapontamento. A gente já vinha, né, acompanhando todo o trabalho do nosso ministro, mas dessa vez ele ultrapassou todos os limites aí de trazer esse tipo de linguagem, esse tipo de adjetivos, enfim, e o uso, né, a forma de como ele abordou e de como ele conduziu aí a fala lá na reunião ministerial. Então, não foi adequado. Eu quero deixar esse registro aqui, principalmente o registro, já que tantas pessoas entrou em contato com a gente, o registro aí representando um time de lideranças de educação, trazendo esse descontentamento para essa Casa de Leis. Descontentamento e o desapontamento por termos um ministro, por termos à frente do Ministério da Educação uma pessoa que mostrou muito despreparo para estar conduzindo essa pasta, e a gente vem acompanhando ao longo do tempo, né? Qual é o planejamento que nós temos para a educação brasileira, né? Quais são as metas, o que nós temos em relação ao desenvolvimento educacional Brasil afora, né? Então, assim, mais uma vez, quero registrar que nós precisamos, sim, ter um outro olhar para a educação brasileira. Se for só para ficar usando palavra de baixo calão, ou simplesmente tendo esse enfrentamento, né, da forma que foi feito ali, e esse enfrentamento ele acontece também em algumas áreas da educação brasileira, né? O ministro, ao invés de agregar a educação como um todo, ele vem trazendo um desagregamento, né? Colocando um grupo da educação contra o outro, enfim, isso não é algo importante para nós. O Brasil não precisa disso. O Brasil precisa de alguém que planeja a educação brasileira de forma que, o mais rápido possível, nós podemos inverter ou reverter esse quadro decepcionante que nós temos aí em algumas regiões brasileiras, onde os indicadores educacionais mostram que realmente nós precisamos fazer um trabalho de curtíssimo prazo, de médio prazo e de longo prazo, né? Diferente do que acontece numa cidade, numa região, num estado como Santa Catarina, que vem trazendo indicadores e mostrando indicadores nacionais que realmente inverte a curva e mostra um crescimento na educação aqui no nosso estado e principalmente no nosso município. É só olharmos os dados históricos da educação municipal, nós mostramos sim que é possível fazer uma educação diferente e que muitos vieram aqui, estão vindo, né, para verificar como se faz uma educação diferenciada, principalmente nessa época de pandemia, mostrando que é possível sim, mesmo não presencial, fazer um trabalho com os estudantes aqui da nossa cidade, de tal forma que possamos chegar lá no mais distante do nosso município, ou de forma virtual, ou de forma a entregar para os nossos alunos os materiais necessários para que eles consigam, sim, não só cumprir um calendário escolar, mas sim que eles tenham efetivamente a aprendizagem necessária para dar continuidade ao processo educacional aqui na nossa cidade. Eu também quero aproveitar os minutos que me restam para trazer uma outra novidade, né? A Casa da Cultura de Joinville vai oferecer aulas não presenciais para alunos da instituição. Isso é importante, a Casa da Cultura voltando a interagir com os estudantes que lá se matricularam no início do ano. Então, são muitos alunos e nós temos ali a Escola de Artes Fritz Alt, a Escola Municipal de Balé e a Escola de Música Vila Lobos. São 3 escolas que têm um conjunto grande de estudantes, né? Além da Casa da Cultura também fazer parceria com as escolas da rede municipal, também levando aulas para a rede municipal de ensino. Então, eu quero mandar um abraço lá para o Marcos Vieira, que é o gerente lá da Casa da Cultura,
e parabenizá-los, né, por estar fazendo com que a Casa da Cultura volte ativa aí o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, levar esse excelente trabalho que está sendo feito na educação de Joinville. Isso é uma forma bonita de integrar, né, a Casa da Cultura com a Secretaria de Educação, e com isso nós podemos ter os estudantes mais tempo usufruindo do sistema educacional aqui de Joinville. E uma outra notícia também importantíssima: Prefeitura de Joinville testa 4.000 profissionais da área da saúde no Covid-19. Então, a partir de amanhã, começa um trabalho de fazer os testes de 4.000 funcionários da área da saúde em relação ao Covid-19. Isso é importante e vai ser utilizado aquela base ali do Boa Vista, da Tupi, para que se faça esses testes. Então, vão ser atendidos, podem ser atendidos até 500 pessoas por dia ali. Então, esse trabalho vai ser feito e, com isso, nós vamos ter aí indicadores importantes em relação à questão do Covid-19 e a rede pública municipal na área da saúde. Eu vou passar a palavra para o nosso líder, o vereador Richard. Obrigado. Vereador Roque Matei, nosso líder da bancada do MDB, obrigado pelo tempo. Aí eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quero, de qualquer forma, já agradecer o presidente também por ter se envolvido de forma bastante comprometida em buscar uma alternativa para as nossas reuniões. Portanto, hoje nós podemos, a exemplo que estou passando aqui, hoje estou eu aqui na Delegacia Regional de Polícia, aqui com a delegada Tânia Arada, que manda um abraço aí a todos os nossos legisladores e dizer, presidente, senhoras e senhores vereadores, que nós estamos enfrentando um problema na segurança pública lá no bairro Floresta, no bairro onde nasci, me criei, resido até hoje, com arrombamentos durante a madrugada. Na semana passada nós tivemos uma série de interações aí junto com o pessoal da base, junto com o pessoal da Polícia Militar. Conversamos na semana passada lá com o Tenente Coronel Paulo, lá do 17º Batalhão, que é responsável pelo policiamento preventivo. E hoje, para encerrar esse ciclo de compromissos, dessas agendas com a nossa comunidade, viemos aqui entregar uma série de boletins de ocorrência da comunidade que está padecendo muito ali no Floresta. O vereador Rodrigo Facchini também é morador lá do bairro Floresta, o vereador Jamxereda, conhecem lá, devem estar também da mesma forma que eu, sendo procurado para essa solução. Então, nós apresentamos hoje todos os boletins de ocorrência que a comunidade está sofrendo lá. A doutora Tânia já startou aí todo o seu trabalho investigativo para buscar uma solução para a nossa comunidade. E essa é a grande novidade, né, presidente, dessa oportunidade de estar fazendo essas reuniões online. A nossa agenda, muitos achavam que ia ficar tranquila, na verdade ela ficou mais acelerada, porque em vez de nós levarmos os temas para as reuniões, nós estamos levando as reuniões da sessão para os temas e aí com isso ganhando agilidade e tempo para a discussão. De qualquer forma, presidente, amanhã haverá uma comissão, a Comissão de Proteção Civil e Segurança Pública vai se reunir. Nós vamos convidar as pessoas que foram vítimas lá a participar dessa reunião. Portanto, já a comissão amanhã tem uma audiência, não me esqueçam, não, os membros da comissão. Os demais vereadores que queiram participar também, por gentileza, é bastante importante. Nós temos que usar a nossa representatividade enquanto legisladores para aproximar a comunidade dos seus direitos. Já visto essa questão da pandemia, alguns decretos que dificultam a circulação e, portanto, dificultam também alguns processos que poderiam estar sendo já mais agilizados. Então, de qualquer forma, nós, mesmo durante a sessão, presidente e demais vereadores, nós conseguimos trazer a sessão para dentro aqui da Delegacia Regional. De qualquer forma, novamente, aí um abraço para a doutora Tânia, a todos os nossos legisladores. Um abraço para os senhores. Sei que quebrei um pouco o protocolo, mas é para dizer que estamos aí. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, meu líder do MDB. Encerro aqui a minha fala. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Richard. Agora, posso falar o PL por 6 minutos. Quem vai falar? Vereador Maurício Peixe.
Maurício não está escutando? É o teu aí, Maurício. Dá uma olhadinha aí no seu aí. Para nós aqui está aberto. Vereador Maurício, vamos passar o PSDB, então, em seguida o senhor dá mais uma olhadinha aí. Pode ser? PSDB, quem vai falar? Começa, vereador Facchini. 9 minutos, vereador. Legal. Quero, antes de mais nada, saudar o colega vereador, presidente dessa casa, vereador Cláudio Aragão, saudar a todos os vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham por essa plataforma virtual, nessa sessão, saudar e também agradecer aos servidores dessa Casa Legislativa. Colegas vereadores, eu quero, antes de mais nada, também ressaltar aqui o Dia da Adoção, e dizer para vocês que eu sempre fui muito sensível a essa causa, até porque cresci ao lado do meu tio, Padre Luiz Facchini, que deu a sua vida, né, defendendo especialmente as crianças que mais precisam do carinho, do amor, da segurança de uma família. E muitas das vezes essas mesmas acabaram estando em situação de insegurança familiar, em situação de vulnerabilidade social. Então, nós todos sabemos a importância da decisão, né, desse ato de amor que é a adoção. Adotar, seja a adoção tardia, ou seja, do adolescente, né, dessa criança já em maioridade, que é menos comum e tão necessária, mas seja a adoção daquela criança recém-nascida, é um ato de amor e transforma a vida dessas pessoas, transforma toda uma sociedade. Afinal de contas, é um ato de solidariedade e de amor, e a solidariedade e o amor verdadeiramente transformam. Também quero fazer uma citação, mesmo que bastante breve, ao Dia da Costureira, e aí me sinto aqui no direito de lembrar da nossa vereadora Iracema do Retalho, né, que fez desse tão importante ofício, dessa tão importante profissão, um ato de sobrevivência. Eu fico tentando imaginar quantas e quantas costureiras passaram pela vida da Iracema, e nós, conhecendo esse espírito solidário da Iracema, eu fico me imaginando quantas e quantas costureiras a Iracema pôde ajudar, né, no seu início de caminhada, pôde contribuir para que essas pudessem fazer do ato da costura um instrumento de defesa da renda familiar. Então, Iracema, em teu nome, cumprimentar todas as costureiras da nossa cidade, e claro que eu preciso aqui também fazer uma citação e uma referência a essas que nesse momento de pandemia se colocaram à disposição para costurar as máscaras. Só o nosso gabinete, distribuímos aí cerca de 8.000 máscaras em parceria com a solidariedade das costureiras. Nós fizemos o corte, né, do pano, eu fazia entrega, e essas mesmas costuravam e faziam a doação simultaneamente. Isso é digno de toda a nossa gratidão, especialmente da nossa referência, da nossa reverência a essas mulheres que fazem desse dom, desse ato da costura também um ato de amor ao próximo. Mas, colegas vereadores, o que me traz, e eu quero aqui pontuar de forma bastante incisiva, alguns números que eu pude observar, especialmente no final de semana, no que se refere à Covid em nossa cidade, no estado de Santa Catarina, e aí fazendo algumas comparações. E aqui eu peço para que todos prestem atenção nesses números que eu quero aqui citar. Em Joinville, nós temos hoje positivados, e há pouco o vereador Roque Matei falava, né, dessa campanha de testagem aos profissionais da saúde. Eu acho isso de suma importância, e se vier a acontecer, fica aqui o meu reconhecimento de parabéns, inclusive, por essa decisão, que nós vínhamos já há bastante tempo falando da importância, pedindo ao secretário da Saúde, à Prefeitura, que fizesse essa testagem, especialmente aos profissionais da saúde, que é esse profissional que precisa estar seguro e garantido para que ele esteja na linha de frente, fazendo a diferença através do seu trabalho. Mas olhem só, Joinville hoje nós temos 361 confirmados, ou seja, 361 pessoas com a confirmação da Covid, e temos 15 mortes. Isso equivale a 4,1%, né, de letalidade para aqueles que confirmam, que é um número muito alto. Aí, se nós buscarmos o mesmo número em Florianópolis, nós temos 739 pessoas confirmadas com a Covid. Porém,
somente 7 mortes. Um índice de letalidade de 0,9%, menos de 1%. Já em Chapecó, que todo mundo, né, Chapecó está com um número muito alto, nós temos 818 pessoas confirmadas com a Covid, porém, somente 3 mortes. Isso significa 0,3%. E se nós pegarmos o número de Santa Catarina, nós vamos chegar a 6.785 pessoas confirmadas, com a Covid confirmadas, ou seja, de todas as testadas, 6.785 pessoas confirmaram. Porém, 107 mortes, o que significa 1,6% de letalidade. O que eu quero dizer com isso? E aqui eu posso afirmar, existe uma subnotificação na nossa cidade. O índice de mortalidade, o índice de letalidade da Covid em Joinville chega a 4,1%. Esse número é muito maior do que o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha, o que aconteceu em Portugal. Ou seja, tem alguma coisa errada. O que está errado? As testagens. É óbvio, é nítido, qualquer pessoa, qualquer leigo pode chegar a essa conclusão. Joinville está testando muito menos do que deveria. Volto a repetir, Chapecó, 818 pessoas confirmadas com a Covid, porém, somente 3 mortes, 0,3%. Florianópolis não é diferente. Nós temos ali em Florianópolis 0,9% de letalidade daquele testado. Quando nós viemos para Joinville, esse número vai lá em cima, porque nós temos 361 pessoas testadas com Covid e 15 mortes. E aí, se nós formos buscar esses parâmetros, esses números, no que se refere a leitos de UTIs, nós vamos perceber que o número é ainda mais assustador. Se em Florianópolis nós temos 740 pessoas com Covid, e eu acho que lá, eu não quero falhar agora, mas nós temos um número de UTI aí que é bem menor do que o de Joinville. Em Joinville nós temos 18 pessoas, né, utilizando leito de UTI por Covid. Eu acho que Florianópolis não passam de 10. Ou seja, existe sim uma subnotificação em Joinville. O que nós precisamos? Testar, seja profissional da saúde, seja aquelas pessoas que estão em torno das pessoas que já positivaram, porque só com esses dados que nós vamos conseguir efetivamente criar o bloqueio e efetivamente fazer com que esses que apresentam a infecção possam ser isoladas, e aí sim a gente consegue ter a retomada econômica com segurança e com a certeza que nós não vamos ter essa infectação, né, de forma generalizada na nossa cidade, exemplo do que já tem acontecido em São Paulo, na Baixada Santista, na região do entorno da cidade do Rio de Janeiro, bem como em algumas cidades do norte e nordeste brasileiro. Não tem outra forma. Nós precisamos aplicar testes, isolar aquelas pessoas que apresentam já o positivo, ou seja, o Covid positivo, e também tratar de forma diferenciada aquelas que estão em torno dessas pessoas. Aí nós vamos conseguir fazer a retomada econômica de forma efetiva, garantindo emprego, garantindo a nossa cidade e a grande Manchester catarinense. É isso, senhor presidente. Eu quero mais uma vez pedir aos colegas vereadores que prestem atenção nesses números. Esses números são significativos e nos dão a certeza que algo ainda está faltando para o enfrentamento ao Covid em nossa cidade. Muito obrigado. Agora voltamos primeiro daí do PSC, depois seguido ao PL, tá? Vereador Jaime Evaristo, por 9 minutos, vereador Jaime. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, vereador Cláudio Aragão, e também meus cumprimentos e saudações a todos os nobres pares. Eu tenho 2 assuntos. Um dos assuntos que trata do Dia do Trabalhador Rural, hoje, dia 25 de maio. Nossa homenagem ao trabalhador que diariamente luta no campo, produzindo alimento para a população e o crescimento do nosso país. Nesse momento de pandemia, que preocupação é que percebemos ainda mais a importância desses homens e mulheres que colocam, né,
o pão, o alimento em nossa mesa. Eles merecem nossa atenção especial. Então, nossos parabéns a essas mulheres e esses homens que são os nossos trabalhadores rural, que nos sustentam nesse momento que estamos enfrentando toda a nossa humanidade. E o segundo, senhor presidente, é referente ao transporte público coletivo. Algo que nos preocupa muito, porque praticamente tudo voltou à normalidade, não voltou à educação, né? As crianças ainda estão em casa, isso aí provavelmente daqui a pouco também deve também ser trabalhado isso, mas o transporte para que o trabalhador chegue ao seu local de trabalho, para que ele possa ter o seu sustento, ele precisa do transporte para chegar ao local. Não é todos que têm seus veículos ou têm outra alternativa. Então, é algo preocupante. Isso nos deixa, em momentos assim, muito triste e alarmante, podemos dizer assim. Porque a situação está chegando ao momento de normalidade e o trabalhador não vê essa luz no fundo do túnel. Estamos chegando ao final do mês de maio. Vamos entrar junho. E o próprio governo estava estudando uma forma para poder resolver esse problema. E até então, não recebemos nenhum sinal. Isso é preocupante. O trabalhador precisa do seu trabalho. Ele precisa ir ao seu trabalho. E o transporte é municipal. Existe uma responsabilidade do próprio executivo de poder decretar, porque o trabalho é no município, não é interestadual. E o trabalhador mora no município. O trabalhador não mora no estado. O trabalhador é sustentado com as empresas do município, não é sustentado com as empresas fora do estado. Ele precisa do transporte o mais rápido possível. Nós não podemos deixar de bater nessa tecla todos os dias. A maior Câmara do Estado de Santa Catarina tem feito a sua parte, lógico que tem feito. Os senhores vereadores, todos nós. Mas não podemos esquecer, e se puder, todos os dias, eu estarei nos espaços que temos, estarei falando sobre isso, mesmo que seja em pouco espaço, não importa, mas trabalhando, falando essa questão do retorno do transporte coletivo. Preciso, o mais rápido possível, que seja liberado para poder atender os nossos trabalhadores, homens e mulheres, que precisam do transporte. Então, não quero ser repetitivo, eu tenho sido, mas quero dizer que eu preciso que o mais rápido possível, isso seja resolvido. Outra questão. Gostaria de pedir ao executivo, aí, a liderança da base, amanhã eu devo fazer um convite, eu preciso fazer para tomar a minha decisão, porque não fui atrás para saber como anda a questão das irregularidades atuais da questão do Rio Matias. Eu não fui atrás e eu quero ouvir muito bem e cobrar muito bem dos responsáveis, porque só agora vira essa irregularidade. Eu quero ouvir muito bem, e após isso, eu vou tomar a minha decisão. Eu quero ouvir. Então, gostaria de pedir, se der para ser amanhã, se puder estar amanhã, o secretário Romualdo, todos os técnicos responsáveis, senão vou fazer amanhã na comissão. Nós precisamos ouvi-los. Eu ouvi no plenário. Eu não fui atrás dessas informações. Por isso eu quero ouvir amanhã. Ou amanhã vou solicitar. Eu não fui atrás das informações, eu ouvi no plenário. E eu quero ouvir dos próprios responsáveis a situação da questão do Rio Matias, da irregularidade, do que eles encontraram,
para que daí depois tomamos uma decisão. Então, eu gostaria de dizer aos nobres pares que compõem a Comissão de Urbanismo, como eu tinha feito anteriormente, eu queria ouvi-los, mas eu não fui atrás para saber. E ninguém me chamou e ninguém falou para mim como estava essa situação. E agora eu quero ouvi-los. Ouviram porque como chegaram nessa conclusão, como foram avaliar agora, para que nós possamos tomar as nossas posições. Tenho sido cobrado referente à questão da CPI, tenho sido cobrado, mas nós temos 19 vereadores, disse até que teria um período de 24 horas, conversei com o nosso jurídico, chamei toda a nossa assessoria, não fui atrás para saber o que aconteceu, não fui. E agora eu estou tomando essa posição de chamá-los. Eu queria a compreensão de vossas excelências, chamá-los na Comissão de Urbanismo e ouvirem. Eu sei que fui questionado muitas vezes, que muitas vezes chamamos da comissão e não resolvemos, mas eu queria pedir aos nobres pares que ouvíssemos da boca de quem fiscalizou, de quem viu as irregularidades. É melhor do que ouvir, como ouvimos, de alguém que não é dessa função. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que no dia da manhã eu pudesse fazer esse requerimento para que o próprio responsável pudesse nos dar esses esclarecimentos muito importantes para que dali nós tomamos a nossa posição. Eu queria pedir aos nobres pares, se tivesse condições de ser amanhã já, se ele pudesse estar presente amanhã, seria importante na sessão virtual a gente poder discutir esse assunto aí que veio à tona aí nesse momento que ouvimos no plenário dessa questão da irregularidade dessa questão. Então, senhor presidente, são dois pedidos, são três assuntos, e um dos assuntos é o convite ao secretário, aos engenheiros responsáveis, aqueles que constataram, para que a gente tome uma posição após a conversa com os responsáveis. Obrigado, senhor presidente. E o vereador Jaime, agora o PL, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, está escutando agora? Agora sim. Ah, tá. Presidente, quero saudar, então, as senhoras e senhores vereadores, os funcionários dessa casa, os profissionais da imprensa que cobrem a Câmara de Vereadores, como também os servidores desta casa. E, senhor presidente, primeiro colocar aqui a notícia de hoje, né, que nós recebemos ainda há pouco, faz pouco tempo, que o Senado e a Câmara fecharam acordo, a eleição deste ano para prefeito e vice acontecerão no dia 6 de dezembro, né? 6 de dezembro. E o segundo turno, dia 20 de dezembro. É uma pena, porque poderia ser dia 15 de novembro e já no início, dia 6, o segundo turno. O segundo turno, as cidades que tem, vai ser dia 20 de dezembro, véspera praticamente de Natal, todo mundo voltado para o Natal. Olhe só a abstenção que vai ter. As eleições, segundo turno, vão ser seriamente prejudicadas no meu entendimento. Vamos ver o que vai acontecer para frente, mas já foi tomada aí um posicionamento, vai ser votado um acordo lá, já foi feito, né, para que leve ao TSE porque tem que mudar a legislação. Então, é isso aí. Segundo assunto, senhor presidente. Vereador Jaime Evaristo, o senhor me desculpe, né, que eu vou falar, mas o senhor pediu 24 horas na semana passada para dar a resposta se assinaria ou não a CPI, e ninguém obrigou o senhor a dizer isso. O senhor, por sua livre iniciativa, disse: em 24 horas eu vou dizer se assino ou não a CPI. Nós aguardamos todos, e várias pessoas da cidade comentaram isso, comerciantes ali da região, aqui da Visconde de Itaunay, onde que eu moro aqui, vieram cobrar de mim: Maurício, precisamos de uma solução. Não importa se seja CPI, o que for, nós precisamos de uma solução, porque o centro da cidade de Joinville está acabado.
Visconde Taunay está acabada, via da gastronomia, roubos aí, assaltos, são vários perigos. E o senhor não deu a resposta. Trazer o secretário Romualdo, no meu entendimento, é chover numa molhada. Chover numa molhada. Por quê? O Romualdo já disse tudo o que estava acontecendo. O senhor escutou naquela vez que foram dadas 54 notificações, naquela época, já tem mais, para a prefeitura tomar, ou gestão de contratos, tomar medidas, iniciativas que possam enquadrar a empreiteira. Inclusive, PAD aberto, um ano aberto, e não foi feito nada. Então, o secretário Romualdo só vem reafirmar o que ele já falou. O senhor não deliberou para essa semana, mas o senhor não deu a resposta. Ao contrário, o senhor veio com um projeto de diminuição de 30% dos salários para agora, para o prazo da pandemia, quando eu já havia proposto isso anteriormente e não foi aceito. Aí só fez da forma de projeto de lei. Ou porque eu não sei. Mas o senhor deveria ter dado uma resposta no outro dia, porque ninguém lhe obrigou a dizer em 24 horas eu respondo. O senhor fez isso, vou repetir, por livre iniciativa, né? E então nós cobramos isso do senhor. Não foi feito. Agora vem para trazer o Romualdo novamente. Chover no molhado. Já enxugou o gelo? Já enxugou o gelo? É enxugar gelo. Mas, tudo bem, respeito. Vou fazer as interrogações. Mas, se quisermos mesmo ir para frente, melhorar, ver o que pode ser feito, ajudar, deveria chamar o gestão de contrato, o gestão de contrato, que possa dizer o que realmente aconteceu, está acontecendo, por que não foram tomadas medidas mais enérgicas contra as empreiteiras. E, por fim, o vereador Paraíba não está aí no plenário, não. Mas eu entendo a sua indignação, vereador. Mas vocês deveriam dar graças a Deus daquilo que os vereadores da situação pedem, que são feitas. O vereador Mauricinho, o senhor, é feito lá no vereador Wilson Paraíba, apareceu, porque eu não tenho a pretensão de querer obra para mim, eu não quero. Agora, a população quer, as pessoas querem. Aquilo que a gente pede não é para mim, nem quero ganhar nada com isso, até pode dizer que é o vereador lá da base que fez, desde que seja feito. Como está sendo feito aí a Prudente de Moraes, sabe quanto nós lutamos pela Prudente de Moraes. Mas o que está acontecendo em Joinville é isso. De repente, em ano eleitoral, tudo vem, tudo aparece. Quanto tempo faz que está a Prudente de Moraes? Daí eu já escutei várias vezes, e é essa máxima da política, infelizmente, dizer assim, deixa o povo sofrer bastante, o povo sofre, reclama. Chega na época da eleição, a gente faz a obra, o povo esquece tudo que foi feito antes, o que não foi feito, estava ruim, agora vai melhorar, o importante é agora, época da eleição, assim eles votam no nosso candidato novamente. Por que a Prudente de Moraes não foi feito lá em 2016? Por que a Albano Schmidt? Por que a Helmut Falk, que tinha dinheiro do PAC, não foi feita 4 anos atrás, 3 anos atrás, só no ano da eleição? Deixa o povo se danar, o povo vai esquecer. Depois que está pronto, o povo se alegra. Então, os nossos pedidos, meu pedido para subprefeito, eu não vou relatar aqui, porque eles não fazem mesmo. Não é que eles não queiram fazer. É mandado para ele dizer, não atende vereador. Mas não atende, eu. Tem uma boca de lobo lá para fazer, que me enganaram muito. Me enganaram, disseram que ia fazer, está tempo lá. Não fizeram. Até eu digo, olha, pede para o fulano de tal, o vereador tal, eu já falei várias vezes, ele é da base, ele consegue, eu não consigo, infelizmente eu não consigo, porque não me interessa isso, eu quero que as pessoas sejam atendidas, a comunidade seja atendida. Não precisa dizer que é o vereador Maurício Peixe, né? A obra lá da Vila Nova, a requalificação, está lá. Desde que o Tebaldi fez a primeira requalificação, acho que foi em 2004, foi prometido várias vezes fazer, chegou agora, na época da eleição, está lá, bonito. Por que não foi feito em 2016, 2017? Deixa o povo sofrer. O povo vai sofrer. Chega a época da eleição, a gente faz, daí eles esquecem o passado e votam nos nossos candidatos. E assim caminha a humanidade. Obrigado. Vereadora Ana Rita, está escrito. Espera só um pouquinho, vereadora. Mais algum vereador que falar como líder? Vereador Richard. Mais alguém? Vereador Roque. Mais alguém?
como líder. Por enquanto, 6, não é? Vereadora Ana, a senhora me escuta? Sim, escuto bem, presidente. Obrigada. Eu vou passar a palavra para a senhora, tá? E vou dar o tempo aqui do líder, mas está escrito em seguida o Richard e o Roque Matei. Tá, legal. Eu vou me ausentar um pouquinho aqui da sala, tá? Pois não? Ok. Daí você preside e os meninos controlam o tempo aqui, o João controla aqui. Eu estou dando já para não se alongarem, tá? Certo, ok, presidente. Obrigada. Então, em primeiro lugar, eu não sabia que hoje era o dia da costureira. E vocês, claro, não sabem. Veja o que encontrei. Mas minha mãe era uma costureira de mão cheia, né? Então, parabéns para ela e para todas as demais. E o outro assunto que me traz aqui a falar como líder é que nos últimos 17, 20 dias, fiquei muito envolvida com a questão da renovação do convênio do abrigo animal, junto à prefeitura. Por eles não terem o alvará de localização, né, que é um problema antigo por ser uma zona antigamente rural e que está passando agora para ser zona urbana, tudo dificulta. Então, mas de qualquer forma, eu publiquei um texto e um vídeo hoje no meu Face, em que eu faço um agradecimento formal a todas as pessoas que ajudaram a agilizar esse processo, porque tudo tem datas, né? E então, assim, não vou nominar ninguém aqui, porque isso já está no meu Face, mas eu gostaria de dizer que o abrigo animal presta um serviço para a cidade extraordinário. Então, é preciso, e agradeço demais as pessoas que ajudaram a conseguir essa documentação, porque sem esse convênio da prefeitura, o abrigo não sobrevive. São animais, são cerca de 300 animais que se encontram lá, mais de 300, né? Porque 300 mais ou menos são os que vieram do CEBE, uns 50 e poucos são idosos, que já estavam lá. Então, esses animais ficariam sem esse recurso, que é importantíssimo para a manutenção deles durante o mês. Isso inclui alimentação, inclui atendimento veterinário, inclusive não é o suficiente, porque eles sempre estão tendo problemas, às vezes, em quitar suas dívidas em clínica veterinária. Então, gostaria de dar crédito, né, a quem tem crédito, a quem merece o crédito, por ter agilizado e trabalhado em prol para conseguirmos, né, encaminhar toda essa documentação para a SAMA. Foi encaminhada na quinta-feira passada e agora, a partir de agora, deve já estar na SAP. Então, quero também acompanhar, junto à SAP, o andamento desses documentos, para que tudo se resolva da forma com que tem que ser. Então, meu tempo acabou. Na sequência, vem o vereador Richard, que estava inscrito. Eu peço ao pessoal que está ali que dê o tempo de 3 minutos ao vereador Richard. Por gentileza, vereador, o tempo é seu. Obrigado, vereadora Ana Rita, que preside os trabalhos. Volta agora o nosso presidente. Muito obrigado pela oportunidade de falar como líder do governo. E quero, aqui, estava conversando com o nosso secretário Jean, comprometido com as causas da saúde do nosso município, jovem, competente, e tem desenvolvido um trabalho que tem sido, inclusive, referência em boa parte do segmento de saúde. Inclusive, palavras do próprio ministro da Saúde, que já não está mais ministro, mas o ministro Mandetta, quando nos visitou aqui sobre a competência e a gestão da saúde de Joinville sendo uma referência. Estamos muito contentes com isso. Também falei com ele a respeito dos testes. 4.000 testes passam a ser rapidamente a partir de amanhã, se não me engano, já ordenados pela Secretaria, atendendo 576 funcionários da área de saúde por dia lá no centro de triagem, lá no bairro Boa Vista. Então, isso tudo é bastante importante, são dados e informações que nos colocam, obviamente, preocupados e demonstrando do governo do município, do Executivo Municipal, uma preocupação em relação à questão do coronavírus. Ora, o Brasil, vergonhosamente, é o país que tem um número de infectados significativos, porém, entretanto, todavia,
Nós fizemos apenas hoje pela manhã, quando observava os dados, 750 mil testes, contra 14 milhões dos norte-americanos, contra 3 milhões da Itália, contra 3 milhões da França, contra 5 milhões do Reino Unido e por aí afora. Então, há realmente uma ausência de sintonia do governo federal, que é dono de boa parte ou dos recursos mais importantes e significativos para essa solução da saúde pública, que até agora vem batendo cabeça e não conseguiu sequer ainda um ministro que possa, da saúde, resolver definitivamente os problemas. Atender as cidades pontualmente, nós somos a maior cidade do estado, portanto, temos responsabilidades quanto ao gerenciamento. No que nos é permitido fazer, dentro das condições que temos, estamos fazendo o possível e o impossível, principalmente com os nossos operadores da saúde, na manutenção da saúde da nossa gente. Então, obrigado, secretário Jean, muito obrigado pela presteza e a sua determinação em buscar gerenciar esses dados e minorizar as perdas humanas e de investimentos de forma corretiva que seriam se nós não estivéssemos fazendo a prevenção. Então, muito obrigado, secretário, obrigado, presidente, pela oportunidade, agradeço aqui, fico por aqui. Obrigado. Vereador Roque Matei. Bom, eu quero só confirmar, vai ser a partir de amanhã, vereador Richard, a partir de amanhã, o Centro de Triagem do Boa Vista começam as testagens da equipe da saúde aqui de Joinville. São 4 mil testes. E quero reiterar também essa questão da dificuldade em se buscar testes. Isso é o Brasil inteiro, realmente é vergonhoso, né? E isso acaba não ficando na mão dos secretários municipais. Isso vem do Ministério da Saúde. Assim como na área da educação, muitas verbas vêm diretamente do Ministério da Educação, na saúde é a mesma coisa. Então, é vergonhoso esse nhen-nhen-nhen de encrenca lá no Planalto e nós aqui correndo atrás. De novo, parabenizo o secretário da Saúde, Jean, por buscar fazer esses testes no foco que é a equipe da saúde aqui de Joinville. Parabéns, secretário Jean. Eu gostaria também de, rapidamente, homenagear os professores. Eu recebi, final de semana também, uma postagem muito bonita, né? Que dizia assim, olha, o professor hoje ele está gastando muito tempo em casa para preparar as aulas que vão chegar lá nas crianças, de alguma forma, né? Ou pelas redes sociais, ou o material que está sendo impresso. Então, o tempo que é gasto na preparação é muitas vezes maior do que o tempo que é usado lá na hora da aula. Então, parabéns, profissionais da educação, pela dedicação em preparar esses materiais de alto nível e, ao mesmo tempo, né, de fazer com que cheguem nas crianças, né, de forma que, mais uma vez eu friso, que não é para cumprir somente tempo e dia letivo, mas, ao mesmo tempo, que a criança realmente se utilize desse material para a aprendizagem, que esse tempo seja usado para isso. Parabéns, profissionais da educação, e parabéns às costureiras e os outros profissionais que estão aí dando tudo de si para fazer com que a nossa cidade, a nossa região se desenvolva cada vez mais. Parabéns à educação de Joinville. Viva a educação. Muito obrigado, presidente. Ok. Alguém ainda como líder partidário? Vereador Maurício Peixe. Opa, sou eu? Porque o Richard estava escrito. Mas não, é você mesmo. É você. Então tá. Presidente, aproveitando, né, só quero aqui agradecer, aí eu vi o prefeito anunciando a compra aí de R$1.018.000 de cestas básicas para distribuir a alunos carentes, né? Então, mais uma vez, o prefeito atendeu aí o nosso apelo da população, na verdade, porque foram os pais que pediram, né? Foram os pais que colocaram e a gente só replicou e falou aquilo o que estava sendo corrido aí nas redes sociais e que os pais pediram para nós. Então, aquela merenda, né, que foi dada lá, as frutas lá, verduras, era muito pouco e agora, então, através dessa ação, foi resolvido comprar R$1.018.000 e é lógico, vamos verificar de que forma isso vai ser entregue e tudo mais. Mas, pelo menos,
tomou a ação. Muito, muito parabéns mesmo, né? E também parabenizar o vereador Rodrigo Facchini, não está lá. Excelente explanação. Por que outras cidades fizeram mais testes do que Joinville? Joinville, segundo o secretário, fez 700 testes só, né? Agora vai anunciando 4.000. Ele anunciou na primeira reunião aqui especial do Covid para 60.000 testes aqui em Joinville. Tomara que isso seja feito logo, né? Então, por isso que Joinville não apresenta os números que apresenta Chapecó e Florianópolis. Parabéns, vereador Rodrigo, essa explanação foi fantástica. Gostei de ouvir que foi bem objetiva, bem clara, elucidou algumas coisas que muitos não sabem, né? Parabéns. E, por último, eu vi o vereador Richard, não está? Ele vindo no carro dele, ao vivo, ali, participando da reunião da Câmara, e uma hora eu até fiquei preocupado, porque ele balançava tanto dentro do carro, e uma hora deu uma caída, pensei que ele ia cair. Mas acho que era dos buracos da rua, né? Que tinha muito, e ali ele, acho que balançou um pouquinho ali. Por isso que é ruim andar dentro do carro, e eu fico enjoado, né? Se eu vejo isso ali, de balançar tanto assim, eu já fico enjoado, né? Mas essa era a consideração aí que eu tinha que fazer. Obrigado, presidente. Vereador Jaime também? Presidente. Vereador Jaime. Ok. Presidente, como eu fui também citado ali, eu gostaria de falar. A questão que nós ouvimos em plenário referente ao que comprometeu a estrutura das estacas, a estrutura das galerias do Rio Matias, nós ouvimos. Como eu disse, eu não fui buscar informações se isso é real ou não. Eu quero ouvir os responsáveis. E como presidente da Comissão de Urbanismo, sempre a gente foi parcial, a gente sempre estava direto, imparcial, falando, deixando aberto para que cada um dos senhores vereadores contribuísse também quando chamavam o executivo para poder participar. Eu não posso deixar de ouvi-los e na impulsão. Não, eu quero ouvi-los. Eu quero ouvir e questioná-los referente a essa situação, porque agora que viram. Agora, os outros andamentos que já vinham ocorrendo, porque isso surgiu, foi semana passada, retrasada, esse novo motivo que nos despertou mais. Agora, o que já estava vindo, isso nós sabemos disso. Isso nós já estávamos acompanhando, os vereadores da comissão, todos os vereadores estão a par da questão das empreiteiras, das questões dos contratos que teriam que ser rompidos ou não, que são mais de 50. Isso tudo bem. Isso nós já sabemos de tudo. A justiça também está sabendo. Ela está acompanhando isso. Mas esse novo fato que ocorreu, isso nós temos que saber e levantar e cobrar. Se vai ser, a palavra dele é aquela mesma, tal, mas nós temos um outro assunto, essa questão das estacas, era 45, ficou 35. Por que levantaram só agora isso? Era 25 ferros e era 50 e foi só 25. Isso que a gente está sabendo pela mídia que passaram. Mas eu não fui procurar isso. Então, por que só agora? Então, gostaria de dizer que eu quero ouvi-los. Eu sei que os novos pares também, mesmo que, como eu vi aqui, que vai ser aquela mesma coisa e tal, mas é um novo fato, é um novo acontecimento. Isso nós não tínhamos antes. Nem os vereadores da comissão tinham isso aí, e nem sabia que isso estava ocorrendo nessa questão da diminuição das estacas que teriam que ser naquele tamanho. Isso ninguém sabia. Nós ficamos sabendo no plenário. Nós ouvimos no plenário. Alguém que falou isso aí, mas ninguém sabia disso. Ninguém levantou isso aí. Então, temos que ouvir, temos que levantar sobre isso. Então, gostaria de amanhã a gente fazer essa solicitação. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador Jaime, eu só quero aproveitar aqui, como não tem mais líder para falar, para tratar de um assunto de relevância. Só um comunicado, né, só para a gente ficar sabendo antes de nós entrar na parte regimental. Comunicado da Assembleia Legislativa, a partir dessa data de hoje até a próxima segunda-feira, estão suspensos todas as atividades da Assembleia Legislativa. Os 2 prédios serão fechados para sanitização.
dos Ambientes, em razão sido confirmado um caso de Covid-19 com suspeita outros 4 casos. Todos eles são servidores da Casa, já submetido ao testes, aguardando o resultado. A Assembleia Legislativa voltará ao funcionamento na próxima segunda-feira, dia 1º de junho, com novos maiores rigores, protocolos sanitários, sessões plenárias, reuniões de comissões agendadas. Essa semana serão realizadas no mesmo horário a partir da próxima semana, na próxima semana que vem. Então, é mais a título de informação, para que o joinvilense que está nos assistindo também, com certeza os canais vão divulgar isso também, mas principalmente para nós, a Câmara de Vereadores, a gente ficar informado sobre essas situações todas, que é de grande relevância, e o cuidado que temos que ter, né? Volto a dizer para os colegas vereadores, vocês não têm vindo na Câmara aqui, a gente está tendo todo o cuidado, todo o protocolo, a Câmara ficou uma entrada única, para que onde a pessoa possa limpar bem, higienizar bem os pés, né? E também todos higienizar bem as mãos. Se não fizer isso, a gente convida que a pessoa, então, não entre na casa. Então, nós estamos tendo esse cuidado também, uma entrada única, uma entrada lateral para aqueles que não estão vindo aqui, aqueles de risco, né? E a gente respeita muito isso, e o cuidado, e a gente torce, né? Torce para que ninguém possa trazer, ou, né, principalmente aqui, nós estamos sempre trabalhando em poucos funcionários, para que a gente também proteja aqui a Casa Legislativa, e para que a gente não precise fechar o poder. Pauta regimental, alguém quer falar ainda como líder? Desculpa, parece que eu vi alguém levantando a mão, não, né? Pauta regimental, artigo 144 do Regimento Interno. Não consta um projeto na pauta regimental, grande expediente, artigo 127, 140 do Regimento Interno. Matéria da ordem do dia. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em segundo turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei ordinária, número 38/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a abrir decreto adicional, suplementar. Como não houve emenda, não há discussão sobre a redação final, conforme o artigo 149 do Regimento Interno. Em votação os projetos. Quem for favorável, faça um sinal positivo aí. Está aprovado. Por unanimidade, segue para a sanção do senhor prefeito, conforme dispõe o artigo 176 do Regimento Interno. Em discussão e votação, o trabalho das senhoras e senhores vereadores. Requerimento. Pedido de informação, moção. Requerimento agora 45. Nós vamos espelhar o requerimento. Está espelhando? Quer que eu leia? Está aqui para mim ler? Só um minutinho, nós estamos dando um probleminha aqui no espelhamento. Tem o requerimento digital? Só um minutinho. Posso tentar? Não. Requerimento. O pessoal está me ouvindo? Requerimento 45/2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Joinville, o vereador abaixo assinado, em conformidade com o artigo 205 do Regimento Interno, vai requerer a Vossa Excelência a retirada do requerimento 42/2020. Gabinete do Parlamentar Rodrigo Facchini. A presidência defere o requerimento. O 46 agora.
Tem que ler tudo? Então, requerimento 46/2020. Tem várias considerações. Considerando que o projeto de lei complementar 28/2019 já tivesse sido deliberado com a seriedade e agilidade do tema que requer, poderia ter já logrado êxito, refletido no menor número de contaminados. O exposto da conformidade do artigo 191, 5º do Regimento Interno, solicita a dispensa de pareceres de mérito de legislação, assim como na inclusão no projeto de lei complementar 28/2019, na pauta regimental, conforme previsto no artigo 51 do artigo 52 do parágrafo 5º do Regimento Interno. Assinado eletronicamente, vereador Rodrigo Facchini. Mas eu só despacho? Ou delibera no plenário? Não. Então, só um minutinho aqui, que nem tudo a gente domina, né? Artigo 51, parágrafo 5º. Aqui. Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, no artigo 52 do projeto, mediante requerimento escrito por vereador da comissão, sujeito à deliberação do plenário, após o prazo de 10 dias úteis, será devolvido ao primeiro secretário, com ou sem o parecer, para ser incluído na pauta regimental, ou redação pela resolução 15/2013. Então, esse projeto, esse pedido, esse requerimento será despachado e terão 10 dias úteis e encaminhado às comissões. Após esse prazo, então, ele retorna para a deliberação. Ok? Pela ordem, então, o vereador Facchini quer falar, que o projeto dele. Só um minutinho, vereador Facchini. Pode falar, vereador. Tem que desbloquear o vereador Facchini, está desbloqueado? Okay. Já está sim, senhor presidente. Então, colegas vereadores, eu já, alguns dias atrás, verbalizei, expressei a minha preocupação em relação à apreciação do referido projeto, né? Por isso apresentei esse requerimento, que está datado a 12 de maio de 2020, justamente porque esse projeto que apresentei já no ano passado, ele é o projeto 28/2019, ele trata da questão da dengue e ele atende um pedido especificamente no que se refere ao poder do agente em multar aquele cidadão reincidente no que se refere à não cooperação no combate ao mosquito Aedes aegypti. Ou seja, o agente vai até a casa desse determinado cidadão, notifica a primeira vez. Quando ele retorna, se essa pessoa é reincidente, ele já tem a condição de multar. Este é o projeto que apresento, né? Ele faz uma emenda à nossa lei, que é de 2013, que foi aprovada em 2015, que é a chamada Lei da Dengue. E eu só apresentei esse projeto complementar, o 28/2019, atendendo um pedido daquele que está lá na ponta, daquele que faz o enfrentamento diário, né? Aquele que tem aí a prerrogativa, a responsabilidade de adentrar a casa das pessoas e fazer esse trabalho de conscientização, esse trabalho de fiscalização, e com a aprovação do 28/2019, ele vai ter também a condição de multar essas pessoas. Porém, esse projeto ele foi movimentado a última vez, claro que o meu requerimento é datado no dia 12 de maio, ele havia sido movimentado a última vez em 17/6/2019. Por isso, o meu pedido para que ele suba a plenário e seja, então, aprovado sem os pareceres. No meu entendimento, senhor presidente, esse requerimento não precisaria voltar para as comissões, né? Senão nós vamos aí perder muito tempo, né? Eu até quero aqui fazer uma referência, e falei outro dia na sessão plenária, que logo depois que apresentei esse requerimento, 46/2020,
a Comissão de Legislação percebeu a importância, o vereador Richard se autodesignou relator, preparou um parecer de forma ágil, apresentou e aprovou esse parecer. Né? Então, eu já fiz, inclusive, aqui um gesto de gratidão ao vereador Richard e aos colegas vereadores da Comissão de Legislação que tiveram esse entendimento, que aprovaram um parecer, e esse mesmo projeto, então, foi para a Comissão de Finanças. Eu fiz esse apelo também ao vereador Roque Matei, que me perdoe, vereador Roque, eu acho que já Vossa Excelência poderia, a exemplo do vereador Richard, ter dado a mesma importância que o vereador Richard deu e que os colegas da Comissão de Legislação assim o fizeram, né? Nós poderíamos já estar com esse projeto aqui em plenário para que ele possa ser votado, tendo em vista a importância. E claro que eu não preciso aqui voltar a falar dos números da dengue, porque assim como eu, toda a nossa cidade sabe, está sofrendo e espera desse poder algo que possa verdadeiramente fazer a diferença no combate, no dia a dia, o combate do mosquito da dengue. Então, eu quero mais uma vez aqui fazer um apelo, né, ao senhor presidente que me ajude a conscientizar os colegas vereadores, especialmente da Comissão de Finanças. Eu não sei se necessariamente passaria pela Comissão de Saúde, mas se assim for, faça esse apelo aos colegas vereadores que a gente possa aprovar o 28 de 2019, que é, na verdade, um complementar da lei da dengue, para que a gente possa oferecer especialmente para aquele que está lá na ponta, está fazendo o enfrentamento diário, que ele possa multar a pessoa reincidente no que se refere ao não cuidado na prevenção do mosquito. É isso, senhor presidente. Vereador Facchini, a concordância do presidente já tem, tá? Eu só não posso, fugir do regimento interno. Então, o apelo que eu faço para as comissões, o que eu vou fazer? É que o regimento é claro no artigo 51, no parágrafo 5º. Decorridos os prazos previstos no caput deste artigo, no artigo 52, o projeto, mediante o requerimento escrito de vereador ou de comissão, é sujeito à deliberação do plenário. Após o prazo de 10 dias úteis será devolvido ao primeiro secretário com ou sem o parecer. Ou seja, então nós vamos deliberar o requerimento do vereador Facchini com a anuência dos colegas vereadores, né? Eu acho que todos concordam com isso. E mesmo assim, daí ele fica à disposição das comissões pelo um tempo de até 10 dias, vereador Facchini. Conforme diz... 10 dias úteis. Conforme diz o nosso regimento interno. Então, eu tenho que seguir aqui a orientação jurídica, tá? Mas eu penso o seguinte, né? Você já fez um apelo, mas o vereador Maurício gostaria de falar também. Então, 5 minutos para o vereador. Quer dizer, nós vamos... a discussão do requerimento. O requerimento terá que ser deliberado, tá? Terá que ser deliberado. Senhor presidente, qual foi o artigo que o senhor mencionou para que pudesse ir para as comissões técnicas? 51, parágrafo 5º. 51, que foi mudado, né? Decorridos os prazos previstos... Quem ajudou a mudar foi você. É verdade. Nós mudamos esse. Antes ele tinha que ser deliberado no plenário, porque, veja bem, o relator... ele tem 15 dias para emitir o parecer e mais 15, né, se for preciso. Esse prazo expirou, então, antes fazia um requerimento ao plenário, o plenário deliberava e era colocado um projeto na ordem do dia. Mas foi mudado realmente, então, eu ainda tinha lembrança do anterior. Né? Então, obrigado, Bruno. Deixa eu só lembrar porque foi mudado. O último projeto que subiu, sem o parecer... O vereador Facchini lembra, o vereador Maurício, discutindo ainda o requerimento, foi aquele projeto da Guarda Municipal. Vocês lembram disso? Que nós fizemos subir sem o parecer acho que era Cidadania na época, né? Mas, enfim, continua em discussão o requerimento do vereador Rodrigo Facchini. Não havendo em votação, os vereadores concordam, façam sinal positivo aí.
Está aprovado, vereador Facchini, por unanimidade, seu requerimento. Só vou agora explicar que as comissões têm 10 dias úteis para dar o parecer ou, né, fazer as emendas necessárias, discussões necessárias, até 10 dias úteis, né? Então, agora, o pedido do vereador Facchini é que, se os vereadores possam antecipar, vou passar a palavra para o proponente do projeto, vereador Facchini. Na questão regimental. Na verdade, a minha indagação, eu acho que Vossa Excelência já estava respondendo, né? Talvez eu tenha me antecipado aqui na pergunta, mas Vossa Excelência já estava respondendo. É justamente isso, né? Garantir que as comissões, independente deste requerimento, possam dar agilidade, né? Eu acho que, penso que a aprovação pelo plenário desse requerimento não inviabiliza a agilidade dos pareceres das demais comissões. Então, era esse questionamento que eu iria fazer a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência pudesse explicitar a importância das comissões no sentido de dar agilidade para que a gente possa aprovar o quanto antes esse projeto 28/2019. Seria isso, senhor presidente. Ok. Obrigado, vereador Facchini. Nosso tempo está regimental esgotado. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus. Vereador Jordão? Questão regimental, vereador Jordão. Quase que eu não vejo aqui, me ajuda aqui, pessoal. Ok, vereador Jordão? Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Nobre presidente, nós começamos a nossa sessão hoje atrasada, 17h15, se não foi da memória, e nós acabamos o horário dos partidos, faltando mais ou menos 15 para 19 horas, 18h45. Está sobrando muito pouco tempo para nós discutir sobre o nosso trabalho, senhor presidente, moções, indicações, projetos. Eu tenho duas moções, inclusive foi feito um requerimento para acelerar a aprovação em plenário. É uma moção da semana passada. Então, presidente, nós temos que reaver e nós estamos tendo 15 minutos para discutir os trabalhos, que é muito importante, que é muito interessante para a nossa comunidade. Era essa a minha fala, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jordão. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras e os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 26 de maio de 2020, terça-feira, às 17 horas, na plataforma virtual Zoom. Uma boa noite a todos.